Fala Dev, seja bem-vindo ao canal Área Dev e ao treinamento de JavaScript. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o Document Object Model. Vamos para a tela. Bom, aqui no Notion você vai descer aqui em Overview e vai clicar no assunto de hoje. Lembrando que eu vou deixar o link aí do assunto na descrição do vídeo e qualquer dúvida você deixa aí nos comentários que eu vou te dar um suporte. Beleza? Compartilhe esse vídeo aí com seu amiguinho que está aprendendo JavaScript. Deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos para a tela. Bom, o Document Object Model, né, o famoso DOM. O que é esse DOM? Tá? Vamos entender alguns conceitos. Ó. Quando uma página web é carregada, o navegador cria um modelo desta página. Tá? O modelo é chamado árvore DOM e é armazenado na memória dos navegadores. Então, vamos praticar aí e entender esse conceito de DOM. Bom, eu vou copiar esse exemplo aqui, tá? E aí você também copia aí e já pratica também. Vou abrir aqui meu VS Code e aqui na pasta treinamento eu já criei uma pastinha chamada DOM e dentro dela eu criei um arquivo index.html para agilizar a nossa aula. Então você cria dentro da sua pastinha também treinamento a pasta DOM e dentro dela cria um arquivo index.html, beleza? E dentro dela eu vou colar aqui o exemplo, tá? E vou indentar aqui para a gente poder entender um exemplo aí na prática, beleza? Pronto, indentei aqui. E aí eu vou abrir aqui o meu browser preview, tá? Para eu poder visualizar os resultados. E vou iniciar aqui o servidor, tá? Pronto, iniciei meu servidor. Ele vai abrir aqui o browser preview. Ele vai notificar aqui, perguntando se eu quero abrir com o Google Chrome. Eu não quero. Vou abrir aqui dentro do meu VS Code. Enquanto ele carrega aí, vamos voltar aqui para o Notion. Bom, aqui em seguida eu coloquei uma imagem para a gente entender um pouco sobre essa árvore, né? Essa árvore do DOM. E aí dentro dessa árvore vai existir, ó, 4 tipos de nó, tá? O nó document, que é o nó principal. O que seria esse nó document? Seria esse arquivo aqui, ó, tá? Todo esse arquivo, beleza? Contendo as tags HTML. E aí a gente tem aqui, ó, os nós de elementos, que seria essas tags aqui, né, marcadas de verde, ó, tá? Meus elementos. Os nós de atributos, tá? Que é esses em vermelho, tá? Dentro dos elementos eu consigo colocar atributos. E os nós de texto, né? Que é todo aquele texto que está inserido dentro da tag, tá? Do elemento HTML. Beleza, a gente vai entender um pouco aqui na prática cada tipo de nó nessa árvore do DOM, beleza? Vou voltar aqui para o meu VS Code e ele está demorando muito aqui, deixa eu parar aqui e executar de novo aqui, ver se ele carrega mais rápido. Pronto, executou mais rápido. Aí aqui na minha pastinha DOM, que eu já criei, eu vou abrir aqui e ele já executa já o meu HTML, tá? Bom, aqui eu tenho meus elementos, tá? E aí eu vou explicar rapidamente aqui o que é nó de elemento, nó de texto e nó de atributo, tá? Bom, vou dar um exemplo aqui com essa lista, tá? Eu tenho aqui uma lista, né? Uma UL. Essa UL, ela seria meu nó de elemento, tá? A LI também seria o meu nó de elemento. O nó de atributo vai ser o ID e a class, tá? Que é a classe que a gente especifica aqui, beleza? Esses dois atributos são considerados nós de atributos, beleza? E um ponto importante, lembrando, eu coloquei no Notion também, você pode dar uma lida, os nós de atributos não são filhos do nó de elemento, beleza? Eles estão aqui no mesmo nívelzinho, ó. Eu tenho um nó de elemento, LI, e nele eu especifico os nós de atributos, que são eles, os IDs e as classes, beleza? As classes são mais para estilizar o elemento. O ID ele é utilizado para manipular com JavaScript, beleza? E aí, em seguida, a gente tem o nó de texto, tá? Que é todo o texto que é inserido dentro do meu elemento, tá? Então, vamos ver aqui
voltar aqui para o nosso Notion e ler mais um pouco aqui, ó. Aqui eu especifiquei aqui um bizuzinho, você dá uma lida rápido, tá? Para você entender mais detalhes sobre os nós, tá? Cada tipo de nó. Mas um ponto importante que eu vou ler aqui é esse aqui, ó. Cada nó é um objeto, tá? Cada nó, seja ele o nó de elemento, o nó de atributo e o nó de texto. Cada um deles e o nó document, né? Que é o nó pai. Cada nó desse, cada tipo de nó, ele é considerado um objeto. E se ele é um objeto, ele vai ter métodos e propriedades, tá? Coloquei aqui, ó, cada nó é um objeto com métodos e propriedades, tá? Scripts acessam e atualizam essa árvore DOM e não o arquivo fonte HTML, tá? Vamos voltar aqui para o nosso VS Code, ó. Então, eu tenho aqui no meu navegador o modelo desse documento aqui, tá? Lembrando que isso aqui é um documento HTML. E aqui eu tenho um modelo que é renderizado na memória do navegador. Quando eu faço alguma manipulação via JavaScript aqui, tá? Ele vai atualizar aqui e vai fazer uma mudança. Ele vai fazer essa mudança em cache, tá? Na memória do navegador. Ele não faz aqui, ele não altera a estrutura original do meu arquivo, das minhas tags, beleza? Vamos ver aqui um exemplo prático, ó. Eu vou colocar aqui uma tag script e dentro dela eu vou criar aqui as minhas instruções para manipular os elementos, tá? Ó. Então eu vou colocar aqui uma variável let el, abreviação da palavra elemento, e aqui eu vou dizer, ó, no meu documento, tá? Lembrando, document é um objeto. Se eu tenho um objeto, né, eu vou ter propriedades e métodos. Para mim ver essas propriedades e métodos, eu utilizo o operador de membro. O que é esse operador de membro? Seria esse ponto, ó. Quando eu coloco o ponto, o VS Code, ele me notifica, né? Ele me dá aqui uns exemplos do que eu posso utilizar, né? Ó, de métodos e propriedades, tá? E aí o método que eu vou utilizar, o primeiro, é o getElementById, tá? Ó. Através desse método, eu consigo pegar um nó de atributo, tá? Que é esse aqui, ó, o ID, beleza? Então, com esse método, eu vou pegar ali o ID chamado one. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. E aqui embaixo, eu vou exibir no log para a gente ver o resultado desse elemento. Quando eu salvo, a gente consegue visualizar aqui o resultado, ó. Ele me retornou o elemento, né? E o ID do elemento, ó, que é o primeiro aqui, beleza? Como a gente viu lá no Notion que todo nó é considerado um objeto e quando eu tenho um objeto eu tenho métodos e propriedades, então pode-se dizer que essa variável agora que é o meu elemento, né, ele virou um objeto. Quando eu coloco o ponto, que é o operador de membro, eu vou ter acesso às propriedades, né, e alguns métodos desse objeto, né? Então vamos colocar aqui uma propriedade chamada innerText. Quando eu salvo, ele vai exibir aqui, ó, o conteúdo, né, ó, o texto, né, o nó de texto, beleza? Então eu tenho acesso, utilizando essa propriedade, tá, ao conteúdo do meu elemento, beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar te dando suporte, beleza? Vamos voltar lá no Notion para a gente entender outro exemplo. Bom, como trabalhar com a árvore DOM, tá? Para acessar e atualizar essa árvore, basta seguir dois passos simples, ó. O primeiro é localizar o nó, né? Que representa o elemento com o qual você quer trabalhar. E o segundo é utilizar o conteúdo de texto, né? Elementos filhos e atributos, beleza? Então, o primeiro passo, ó, é a seção dos elementos. Selecionar o nó de um elemento, né? Existem três maneiras de selecionar um elemento individual, tá? São elas utilizando o getElementById, que é o que a gente acabou de ver, e o querySelector, beleza? Existe aqui, ó, eu coloquei um bizu, a terceira maneira, né, que é selecionar elementos individuais e sair navegando, né, entre eles de um elemento para o outro dentro da árvore DOM, beleza? Isso aqui só é uma forma a mais de navegar entre os elementos, tá? Mas vai existir dois métodos aqui, ó, importantes para você utilizar no seu dia a dia, que é o getElementById e o querySelector. Vamos ver agora o querySelector, mas primeiro vamos ver aqui, ó.
O query selector ele vai utilizar um seletor CSS, né, que é a class, e vai retornar o primeiro elemento correspondente. Então ele vai retornar o primeiro elemento. Se eu tenho uma lista com 5 elementos, ele vai retornar apenas o primeiro, tá? Esse método aqui, ó, query selector. Vamos fazer um teste aqui no VS Code. Eu vou trocar aqui de getElementById, eu vou trocar para query selector, tá? Vou botar aqui, ó, query, e ele já exibe aqui para mim, ó, query selector, e vou colocar a classe element, tá? Ponto element. Eu vou salvar aqui e ele me retornou aqui, ó, peixe fresco, tá? Porque aqui tá a propriedade innerText. Deixa eu remover aqui e deixar só o objeto L. Pronto. Ele me retornou o primeiro, ó, né? Igual quando a gente pegou o elemento pelo ID, ó, li1.element, tá? Então, a gente vai ter esses dois métodos, tá? Para a gente poder pegar algum elemento específico. Lembrando, se você for utilizar o getElementById, você tem que especificar um único ID dentro da página, tá? Nunca utilize o mesmo ID para vários elementos. Tem que ser um ID único para cada elemento, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Selecionando múltiplos elementos, né? Uma node list. Bom, existem 3 maneiras de selecionar múltiplos elementos. Quais são elas? A primeira é o getElementsByClassName, tá? A gente vai selecionar os elementos pelo nome da classe, tá? E aí, ó, a gente seleciona todos os elementos que têm um valor específico no atributo class. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, tá? Vamos lá no nosso VS Code. Eu vou apagar aqui o query selector e vou colar ele aqui, ó. Pegue os elementos, né, getElements, pelo nome da classe. E aí, como eu estou especificando aqui, ó, class name, eu não preciso declarar o ponto, tá? Eu tenho que escrever aqui o nome da classe, ó, porque ele está dizendo o nome da classe, né? Pegue os elementos pelo nome da classe. O nome da classe é element, tá? Então, quando eu salvo aqui, ele vai retornar aqui, ó, um HTML collection, né? Uma coleção de elementos HTML, tá? E aí ele vai ter 3 elementos aqui, ó. Ele vai retornar um array, tá? O objeto array. E ele vai ter aqui, ó, o primeiro, o one, o elemento two e o tree também, né? Ó, os 3 elementos que contém o nó de atributo class, né? Chamado element. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro modelo para pegar elementos, né? Múltiplos elementos. Vamos ver aqui o segundo. Aqui a gente vai ter o getElementsByTagName, né? A gente vai pegar os elementos pelo nome da tag, tá? Então eu vou copiar aqui, ó. E ele especifica, ó, seleciona todos os elementos que tem o nome de tag especificado. Então, com esse método, a gente pega os elementos através da tag e não do atributo, tá? Então, vamos lá, ó. Vou colocar no lugar desse método aqui. E aqui eu vou apagar o nome da classe, porque eu vou pegar os elementos pelo nome da tag. O nome da tag é li. Então, eu vou colocar aqui, ó, li, e vou salvar. E aí ele vai me retornar aqui, ó. Retornou 4 elementos, né? Uma coleção de HTMLs, ó. Retornou o elemento 1, 2, 3, 4, até o 4. Beleza? Então, existe uma diferença desse método getElementsByTagName, que vai pegar pela tag, né? E aquele exemplo anterior, que foi com o getElementsByClassName, tá? Que vai pegar pelo nome da classe. Ele só vai pegar apenas esses 3 aqui, ó, que tem a classe chamada element. Beleza? Vamos ver aqui o outro exemplo. Aqui no Notion tem aqui o query selector all. Ele vai utilizar um seletor CSS para selecionar todos os elementos correspondentes. All significa todos, tá? Então, eu coloco all no final do query selector, ele vai selecionar todos. A gente viu aqui no exemplo anterior, né, o uso do query selector. Se a gente especificar só dessa forma, ele vai retornar o primeiro elemento correspondente. Se eu tenho uma lista com 5 elementos e utilizo esse método para pegar algum elemento, ele vai retornar apenas o primeiro elemento. Se eu quiser pegar todos os elementos, eu utilizo o query selector all, beleza? Então vamos ver na prática, ó.
vou colocar aqui no VS Code e vou apagar esse método e colocar o query select all, tá? E eu vou salvar aqui. Ele retornou aqui, ó, node list 0, porque eu não coloquei o ponto. Tem esse detalhe, tá? Quando eu coloco o ponto, eu estou especificando, ó, eu quero pegar todos os elementos que contém essa classe aqui, tá? Ó, e aí ele retorna aqui, ó, uma node list, os 3 elementos que tem a classe chamada element. Beleza? Vamos voltar lá no nosso Notion. Então vamos agora percorrer os nós de elemento, beleza? Então vamos lá, ó. Podemos navegar ou alternar, né, entre os nós de um elemento para o outro da seguinte forma, utilizando essas 3 propriedades, ó, o parent node, o previous sibling e o next sibling, certo? E aí a gente também tem o first shield e o last shield. Vamos ver aqui um exemplo com o parent node. O parent node ele vai selecionar o pai do nó do elemento atual, né? E o que vai retornar apenas um elemento, tá? Vamos ver aqui na prática, ó. Vou colocar aqui, eu estou selecionando todos aqui, né? Ó, node list. Deixa eu pegar aqui apenas um elemento. Get element by id. Deixa eu selecionar aqui pelo nó de atributo id. One. Beleza? Deixa eu salvar aqui. Beleza, pegou o primeiro elemento. Aí aqui, ó, lembrando que agora eu tenho aqui um objeto, né? Eu tenho aqui o nó de elemento, beleza? Então ele é um objeto. Deixa eu colocar aqui o operador de membro e vou colocar a propriedade chamada parent node. Quando eu salvo, ele retorna aqui, ó. O parent node ele vai retornar o pai desse elemento atual, tá? Eu selecionei aqui o primeiro elemento, né, o one, e ele retornou agora o pai, tá? Através dessa propriedade. Parent é só lembrar, meu parente, né? Parent node. Tem uma node list. E aí o parent vai pegar o pai dele, que é a UL. Beleza? Vamos ver aqui no Notion outra propriedade. Esse previous sibling aqui, ó. Vou remover aqui o parent node e vou colocar o previous sibling. E aí quando eu salvo, ó, ele retorna aqui o text, beleza? Um nó de texto. Da mesma forma, vai servir para o next sibling, certo? Vamos testar aqui, ó. Remover o previous, colocar o next. Ele vai retornar um texto também, ó, porque eu estou no elemento atual, né, li, e eu tenho aqui o texto, ó, beleza? Vamos voltar aqui para o Notion e ver aqui o first shield. Ele vai selecionar o primeiro ou o último filho, né, do elemento atual que a gente está. Então, nesse primeiro elemento, eu vou colocar aqui first shield, ele vai retornar o primeiro elemento, que é o n, né, ó, a tag n, o meu primeiro elemento dentro do elemento principal que eu estou. Tá? Se eu colocar last shield, ele vai retornar o último elemento, que é um nó de texto. Beleza? Então, essas 3 propriedades, tá? A gente utiliza para navegar ou alternar um nó de um elemento para o nó de um outro elemento. Beleza? Vamos agora para o passo 2, trabalhar com esses elementos, acessar ou atualizar os nós de texto, certo? E aí a gente tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho um nó de elemento, né, as LIs, e tenho os nós de texto, tá? O texto dentro de qualquer elemento é armazenado em um nó de texto. Primeiro, selecione o elemento LI. Segundo, utilize a propriedade first shield para obter o nó de texto, que foi o que a gente acabou de fazer. E o passo 3, utilize apenas a propriedade nodeValue do nó de texto para obter o texto a partir do elemento, tá? Vamos fazer um teste aí, ó. O nodeValue, a propriedade vai permitir acessar o conteúdo ou atualizar um nó de texto. O nó de texto não inclui o texto de quaisquer elementos filho, tá? Então vamos ver agora um exemplo utilizando a propriedade nodeValue, tá? Então eu vou aqui no meu VS Code e eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui ele está exibindo o elemento, né, ó, LI, o primeiro elemento. A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui last shield para ele pegar o último filho dele, que é um nó de texto, tá? E a gente vai utilizar aqui, ó, a outra propriedade chamada
node value. E aí, ó, ele vai retornar o texto, tá? A gente primeiro pegou aqui o último elemento, né? Dentro do elemento principal, que é li, e a gente pegou agora o texto, né? O valor com essa propriedade, node value. E ele retornou aqui, ó, fresco, beleza? Vamos voltar aqui no Notion. Vamos ver agora, trabalhando com o conteúdo HTML, tá? Ó, quando a gente quer trabalhar com conteúdo, a gente vai utilizar essa propriedade aqui, ó, inner HTML. Uma propriedade permite acessar elementos filho, né, e o conteúdo do texto. Vamos fazer um teste. Vou copiar ela aí, vou voltar aqui, vou apagar aqui e vou colar. O inner HTML, ele vai retornar, ó, o HTML para você, tá? Os elementos a partir do qual você selecionou. Ele vai retornar o HTML para você. Já está dizendo, ó, inner HTML, né? Retorne em HTML, tá? Em HTML. Beleza. Aí aqui a gente vai ter alguns métodos, tá? O create element, que vai criar elementos, tá? Para você. O create text node, que vai criar textos. O append shield, que vai criar elementos dentro do elemento que você está, né? Elementos filhos. E o remove shield, que vai remover elementos filhos caso eles existam, tá? Esses métodos permitem criar, né, ou adicionar e remover nós de uma árvore, tá? Isso é chamado de manipulação de DOM, tá, pessoal? Então vamos fazer um teste, ó. Vamos utilizar esse primeiro método aqui para a gente ver como funciona na prática, beleza? Então vou apagar aqui tudo, que é uma variável chamada L de elemento, e aí eu vou criar um elemento, tá? Vou utilizar o método create element, e dentro dele vou colocar um li, tá? Aqui embaixo eu vou criar um texto, vou botar text L, e aí eu vou colocar aqui create text node, e aqui eu coloco o texto que vai ser inserido, tá? Vou colocar aqui compras. Bom, a gente vai testar para ver se realmente está funcionando o que a gente acabou de fazer. Vou dar um console.log aqui nesse elemento. Ele retornou li, beleza, então ele está criando o nosso elemento. E aqui vou colocar text para ver se ele está funcionando direitinho. Pronto, ele exibiu o nó, né, de texto. E para mim visualizar o conteúdo, eu coloco node value, né? Ele vai retornar aqui o que a gente escreveu, beleza? Bom, agora a gente vai ter que adicionar esse conteúdo, compras, que a gente acabou de criar, dentro desse elemento ali, tá? Então, como é que a gente faz? A gente pega aqui o elemento e coloca o método append shield, né? A gente vai colocar o texto que a gente acabou de criar dentro desse elemento, beleza? E aí, vamos testar aqui rapidinho. Retornou li, beleza? Se eu botar ponto node value, ele vai retornar null. Deixa eu ver aqui. Inner text. Pronto. O texto já está sendo adicionado dentro do elemento. Beleza, o que é que a gente precisa agora? A gente já utilizou aqui, ó, 3 métodos, né? Create element, create text node e append shield, tá? A gente vem aqui no nosso Notion, a gente falta utilizar esse remove shield aqui, tá? Só que aí vamos fazer o seguinte, no nosso exemplo, vamos adicionar esse elemento que a gente acabou de criar aqui dentro da nossa lista. Como é que a gente faria isso? Bem simples, ó. Eu vou pegar aqui a minha lista, né? Vou botar aqui list document.get by tag name e vou colocar aqui a minha lista, o L. Só que eu quero pegar
o elemento do índice 0, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, 0, e aí eu coloco aqui ponto e vírgula. Vamos testar aqui para ver se ele está retornando algo. Variável list, ele vai retornar aqui, ó, o L. Beleza. Então agora a gente precisa adicionar esse novo elemento que a gente criou dentro da nossa lista, tá? Aqui a gente pegou a nossa lista, tá? E a gente vai fazer o seguinte agora, ó. List.appendShield, adicione aí esse novo elemento, tá? E aí quando eu salvo, ele vai exibir aqui, ó, o nosso elemento que a gente acabou de criar, né? Compras, beleza? Então a gente criou o elemento, né? Criou o texto para ele, adicionamos o texto dentro do elemento que a gente criou, a gente pegou a nossa lista, né? Aqui, e no índice 0 a gente colocou aqui, adicionamos como um filho, né? O elemento que a gente criou, tá? Se eu trocar aqui o nome para ovos, a gente vê, ó, que ele altera aqui também, beleza? Então vamos voltar lá para o Notion. Bom, a gente conclui aqui a parte de trabalhar com conteúdo, né? A gente viu todos esses métodos e ficou faltando o Remove Shield, tá? O Remove Shield nada mais é do que para remover um elemento dentro do elemento atual, tá? Você faz aí na prática, qualquer dúvida você deixa aí nos comentários, beleza? Vamos agora aqui para a última parte, tá? Acessando e atualizando os valores de atributos, beleza? Então aqui a gente vai ter, ó, algumas propriedades e dos métodos, né, também que você pode utilizar para trabalhar com os atributos. Ó, a gente vai ter o class name id, né, vai permitir obter ou atualizar os valores dos atributos class e id, tá? O has attribute, ele vai verificar se existe um atributo, tá? O get atributo obtém o valor, né, do atributo. O set atributo vai atualizar o valor do atributo e o remove atributo. Bom, é bem simples, tá? O uso desses métodos aqui. Vamos ver aqui na prática. Primeiro, class name ou id, né? Ele vai permitir obter ou atualizar o valor dos atributos class e id. Beleza, vamos ver aqui um exemplo prático. Vou apagar aqui e vou editar aqui esse método para get. Vou usar o query selector, tá? Query selector. Ele vai pegar o primeiro elemento, né? Como a gente sabe. Vou botar aqui console.log elemento e ele vai exibir aqui o primeiro elemento. Beleza, deixa eu limpar aqui meu terminal. Pronto. E aí, se eu fizer o seguinte, ó, class name e salvar, ele vai retornar aqui, ó, o nome da classe, element, tá? Então, se eu quiser saber o nome da classe, né, do nó de atributo desse elemento, eu utilizo aqui a propriedade class name, beleza? Vamos verificar aqui, ó, id. Se eu coloco ponto .id, ele vai retornar o atributo id, tá? O nó de atributo id, que tem o valor 1, tá? Então, se eu coloco id, ele retorna o id do meu elemento atual. Se eu coloco class name, ele vai retornar o valor da class, tá? Do atributo class. Beleza, vamos voltar aqui no Notion. Agora eu tenho o has atributo. O has atributo ele vai verificar se existe um atributo, tá? Vamos verificar aqui. A gente vai fazer aqui um if para verificar, tá? Element has attribute. Ele vai fazer, ele vai escrever aqui no log para mim uma mensagem. Vou botar aqui, ó. Existe atributo no elemento. Se não, console.log não existe nenhum atributo. Vou salvar aqui, tá dando um erro. Has atributo no elemento com argumento obrigado.
Has attribute. Ah, esqueci de colocar aqui o atributo. A gente tem que especificar. Ó. Existe um atributo? Que atributo é que existe? A gente escolhe se é o ID ou é a classe. Vou colocar aqui ID. Ó. Ele vai e me retorna aqui. Ó, existe um atributo no elemento, tá? Então, existe aqui o ID. Ele verificou. Ó. Se existir o atributo ID nesse elemento que eu selecionei, que é a LI, ele vai retornar esse log aqui, ó. Existe um atributo no elemento, tá? Então, se eu trocar aqui também por class, que é o segundo atributo, né? O nó de atributo, ele vai retornar também, ó. Existe o nó de atributo, tá? Agora, se eu apagar os dois atributos, os dois nós, vamos ver o que é que ele retorna. Não existe nenhum atributo, tá? Então, ele caiu aqui, ó, no else. Então, o res atributo ele vai verificar se existe um atributo X, né? E você especifica aqui o nome do seu atributo, beleza? Vamos lá no Notion e ver o próximo. Beleza, o próximo método é o getAttribute. O getAttribute ele vai pegar o atributo que você quer, tá? Então, deixa eu apagar aqui esse if do resAttribute e vou colocar aqui, ó, ponto getAttribute. E aí eu vou colocar aqui um log para a gente visualizar o resultado. Opa. Ó, ele deu um erro aqui, né? Ó, falhou ao executar o método getAttribute, né, no elemento. Um argumento é obrigado, né? E tá apresentando nenhum argumento. Então eu tenho que especificar aqui o que é que eu quero, qual o atributo que eu quero, né? Ó, eu quero class, eu quero ID, vou colocar aqui o ID. E aí quando eu salvo, ele retorna ó, o atributo, né? O valor do atributo, o ano. Se eu colocar class, ele vai retornar element, beleza? Então o getAttribute já está dizendo, ele vai pegar o atributo, e aí você precisa especificar qual atributo que você quer pegar, tá? Vamos voltar aqui no Notion e ver o próximo método, o setAttribute. O setAttribute ele é bem simples de utilizar, ó. Vou remover aqui o getAttribute e vou colocar aqui o setAttribute, tá? E aí o que é que eu vou setar? Eu vou setar um atributo nesse elemento aqui, nessa LI, tá? Então deixa eu mudar aqui para get element by id, vou passar aqui o id dela, que é full, né? E vou setar o seguinte atributo, ó. Eu vou setar um atributo style, tá? E aqui eu vou colocar o valor dele. Vou dizer que eu quero um background da cor vermelha, tá? Vou apagar esse console log aqui e vou salvar. Ó, como você pode ver automaticamente, ele aplica aqui um background no último elemento, né? Ó, que eu selecionei pelo ID, tá? E aí eu setei um atributo, né, chamado style e apliquei a propriedade background com o valor red. Tá? Então, com o setAttribute você consegue setar atributos nos seus elementos, tá? Vamos voltar aqui no Notion. Bom, e por último, a gente tem aqui o removeAttribute, tá? Você consegue remover atributos com esse método. E aí você especifica aqui, né, como parâmetro se você quer o atributo class ou id para remover, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi sobre o Document Object Model, tá? A gente viu aí alguns métodos e propriedades, né, dos nossos objetos, dos nossos nós, beleza? E aí qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários e te vejo no próximo vídeo, beleza? Até a próxima. Valeu!